E aí, gente? Tomem seus lugares e lá vamos nós. Esfrega as mãozinhas assim, ó. Tamo juntos. Até depois do fim. Essa palestra aqui é boa demais. Qual que é ela? Como governar qualquer? Como é que governa? Sabe responder essa rápido ou não? Como é que faz para governar? Hã? Primeira coisa para você governar tem que ter o fundamento da governança. Qual que é o fundamento da governança? Servidão. Lembra do negócio rei e sacerdote? O segredo começa na servidão e o segredo termina onde? Começa na servidão e termina onde? Na servidão. Pegou o código. Foi você que falou? Uau! Fala assim comigo, o segredo do governo começa servindo e termina servindo. Porque quando você começa a servir, você está gerando crédito. Quando você gera crédito, você precisa transbordar o crédito. Como que alguém identifica que você é um governante? É aqui agora a parte boa. A gente começa servindo por baixo e termina servindo por cima. Eu sirvo uma pessoa, duas pessoas e termino, o nível de governo é o tanto de gente que eu sirvo. Então vamos lá. Na hora que começar a fazer sentido aí, fala putz. Eu começo... Esse negócio vermelho aqui dá problema. Eu começo servindo por baixo e aí esse negócio sobe. Se isso aqui for uma árvore, funciona. Porque se eu servir por baixo, plantando, esse negócio vai subir. Depois eu sirvo por cima. Faz sentido ou não, analisando a natureza? Eu sirvo plantando. Então eu vou servir uma pessoa, eu planto. Não consigo fazer mais nada que isso. Posso te ajudar. Às vezes a semente nem é minha, mas eu posso plantar. Às vezes eu nem sei plantar, a semente não é minha, mas eu posso colocar um calcário na terra. Todo jeito é servidão. Quando a gente não tem algo pronto para dar de fruto, eu sirvo com a semente. Então eu começo servindo uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Essa servidão é a inicial. Depois que eu sirvo e fico lá em cima, qual que é o problema que todo mundo fala? Eu vou trabalhar para mim mesmo. Já viu? Eu vou parar de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim. Ao contrário. Você começa trabalhando para um e termina trabalhando para milhões. Ninguém nunca deixou um serviço de CLT para trabalhar para si. Porque se o cara empreende, ele trabalha para mais gente. Se você está numa empresa e trabalha para 10, você está trabalhando para 10, é muita gente. Mas você quer prosperar, sim ou não? Sim. Trabalhe para mais gente. O segredo da vida é a servidão. Servir por baixo é o fundamento do governo. Tem gente que pensa, não, se eu servir rapando com o rodo, você está servindo por baixo. A servidão por cima, essa é uma servidão que gera melhora, mudança, transformação coletiva, de multidão. Você tem um banco de dados, você tem uma IA, você tem uma tecnologia, você tem uma ferramenta. Quanto mais pessoas são servidas pelo que você faz, maior seu nível de governo. Então eu te pergunto, qual que é a hora de governar? Ontem. Se tiver começado ontem, está em dia. Se tiver começando hoje, está atrasado. Quem está amanhã, nunca vai começar. E aí, o que define isso? Tem uma expressão bíblica que chama rei e sacerdote. Então, Deus nos construiu para ser o quê? Rei e sacerdote. Quando eu descobri isso, eu falei, bingo, não tem como falhar. Se eu fizer o que ele mandou fazer, vai explodir. O que ele mandou fazer? Ele mandou que eu servisse. Então, se eu sirvo, eu pareço com ele. Quando eu começo a servir para o começo de conversa, a única coisa que eu estou fazendo é gerando crédito. O que é nível de governo? Quando você não depende mais desse começo. E aí você vira um transbordante. O servidor comum, ele está gerando crédito. O servidor reinante, o que ele está fazendo? Ele está transbordando e está usando tudo que ele pode. Ele desfruta de tudo. Então, qual que é a melhor hora para governar? Sempre. As pessoas, elas só fazem coisas, que eu já percebi, elas só fazem coisas por pessoas se elas tiverem algum retorno. O que eu quero te mostrar com isso? Você imagina que daqui a um tempo você vai chegar e não vai lembrar de um Rolex que você deu para alguém que é seu amigo. Você não vai lembrar, porque vai fluir tanto que não vai ter como. Então, quando você quer ser realmente um servidor,
Sirva com pouco que você tem, sem nenhuma chance de querer nada em troca da pessoa. Vou explicar por quê. Porque se Deus te pega servindo de forma não intencional, não querendo, não intencional com homens, mas intencional com Ele. Se Ele te pega desse jeito, Ele te abençoa, você nem vai lembrar disso mais. Só que só depois, um dia, os testemunhos vão te surpreender. De pessoas falando que por passar perto de você, você serviu elas e elas nem imaginam o que aconteceu. Cara, isso para mim é surpreendente. Na minha cabeça, eu desconheço uma instrução que alguém me deu, a não ser a Bíblia, fazendo isso. Eu não vi alguém dando a instrução para você, fazendo isso comigo igual eu estou fazendo com você. Nunca vi. Cara, vai fazendo sem nenhuma vontade de receber de volta. Vou te explicar. Se você faz, Provérbios tem um negócio massa, que quando você ajuda os outros, você está emprestando para Deus. Fazer para alguém que não tem, você está emprestando para Ele. Deus vai dar calote? Deus atrasa no pagamento? Quer mexer com o coração de Deus? Ajuda quem não dá conta de resolver o problema. Você vai lá, entra no problema dele, ajuda, acabum. Então é o seguinte, é muito fácil falar, governante coloca uma coroa na cabeça, coroa é autoridade. Autoridade, fala assim comigo, autoridade. Vem do quê? Resultado. Ninguém tem autoridade teórica. Toda autoridade, fala assim comigo, autoridade é construída. Então, se a autoridade é construída, como que eu construo esse negócio? É de fato construída? É. Então, para construir essa autoridade, eu preciso ter certos resultados. Falar muito vai te dar resultado, mas muito. Vai te dar muito problema, vai liberar muito código para o povo pegar no seu pé. Se eu sonhasse que tudo que eu falei ia ter virado meme do jeito que virou, eu tinha falado 50% a menos. Quando eu vejo um meme, eu falo, isso é desnecessário, para que eu falei isso? Eu olho, agora já foi. Só que por que eu desligo o microfone? Porque a experiência chega, os processos. As paradas vai chegando, você fala, isso aqui vamos falar só para os chegados, o resto não vai pegar. Então, eu quero governar. Então eu vou te explicar o que é governo. Alguém está anotando? Deixa eu ver. Se ninguém estiver anotando, eu vou mudar a aula para palestra. E palestra é mais divertido, porque aí ninguém precisa anotar nada, vocês também não vão usar para nada e não vai dar em nada. Mas vai ficar todo mundo animado. Meia hora, você pode marcar. Você aperta o cronômetro. Quando é meia hora, não vai mudar mais nada na sua vida. Vocês preferem a palestra ou a aula? Depois dessa? Então tá. Então é o seguinte, não existe governo sem cultura. Não existe cultura sem povo. Não existe cultura sem território. Não existe cultura sem bandeira. Não existe cultura sem propósito. Não existe cultura sem problema. Eu vou tocar em todas essas coisas, porque você só vai ter o governo legítimo se você tiver elas. Não existe cultura sem hierarquia. Não existe, em hipótese nenhuma, cultura se não tiver algo para morrer ou matar. Não existe cultura se não tiver um sistema penal. Não existe cultura se não tiver um sistema civil. Eu explico tudo que eu falei. Vocês querem aprender ou não? Cultura número 1, sua casa. Aonde você aprendeu cultura mesmo? A cultura nuclear foi onde você nasceu, com seus pais. Aí ela abrange para a família, a sua avó. Aquela coisa que você fazia no domingo de ver seus tios, primos, naquela coisa. Alguns aqui viveram isso. Aí a cultura dos seus vizinhos, a cultura vai abrindo. Do bairro, se você conviver, cultura da cidade, cultura do estado, a cultura do país, a cultura do continente, a cultura do planeta, a cultura da Via Láctea. Aí você fala, não, mas onde você vai? Tudo é cultura, tudo camada. Tem a cultura do reino. Tem o reino dos céus, é uma cultura dele, o jeito dele. Quando Deus escolheu um povo, Ele falou, vocês vão viver do meu jeito, com a minha cultura, fechou? Então é o seguinte, ama a Deus acima de todas as coisas. Aí foi falando, vive do meu jeito, vocês querem viver? Então até o jeito que vocês vão fazer com a comida eu vou explicar. Tudo. Vocês querem ter uma aliança comigo? Vocês têm que fazer do meu jeito. E os caras fazem? Quando você foi fazer seu casamento, decidiu por ele, você estava naquele dia, tinha que ter te avisado, você estava criando uma nova cultura.
Engraçado é que quando eu tinha 21 anos, foi alguns dias atrás, 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu lembro de confusões que eu arrumava com a Carol na nossa primeira semana de casamento, por conta das coisas que ela queria trazer para dentro de casa que a mãe dela fazia na casa dela. E eu só repetia, sendo pobre, mas limpinho. Vamos criar uma nova cultura. Eu não quero trazer nada do meu pai, nada da minha mãe, e também não quero nada da sua e nada do seu pai. Nós vamos criar tudo novo. O jeito que seu pai criou você foi brilhante, mas foi você. Seu pai não vai criar ninguém aqui, nem meu pai dá ordem aqui, ninguém. Então, quando você abre uma família, você está abrindo uma cultura nova. Sua casa é um território, sua empresa é um território. Nós temos um território de sociedade, por exemplo, o território brasileiro, a gente é sócio dele. Se a gente tiver uma ameaça externa, todo mundo aqui, principalmente os homens, vai vestir uma roupa verde, pegar um fuzil, sabendo ou não usar, nós vamos ter que ir para a guerra. Sabendo ou não, é melhor que saiba. Você pelo menos viver pelo menos até a metade do filme. Se não souber, é os primeiros que morrem. Por isso que é bom você saber de tudo. Se você não souber um pouco de cada coisa, a cultura da ignorância te mata antes dos 10 minutos de filme. Se virar um filme de guerra, você vai ser bobo, vai morrer primeiro. Sempre os bobos morrem primeiro na guerra. Sempre. Sempre, 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 sempre. Se a cultura precisa de um código penal, anota-se um código penal. O código penal é um sistema de disciplina. Casamento que não tem código penal não funciona. Empresa que não tem código penal não funciona. Amizade que não tem código penal não funciona. Como assim, Marcelo? Código penal? Sim. Tem que ser deixado claro o que é crime e o que não é. Todo mundo que anda comigo sabe o que é contravenção, o que é crime, que eu aplico pena capital em alguns casos. Não quero saber. Se as pessoas não perceberem que o sistema penal, às vezes você pensa assim, é penalidade. Pênalti. Penal. Então tem uma área no futebol, qual que é a cultura do futebol? Derrubou na área, pênalti. Então tem um sistema penal no futebol. Saiu com a bola, a maior parte dela, para fora da linha. Não precisa ser tudo, né? É isso ou não? Tem que sair tudo? Você vê que você conhece. Você conhece o sistema penal do futebol. E no basquete? Não precisa sair tudo, né? Só de encostar na linha é fora. Se eu estiver batendo ela a 1 metro da linha e encostar meu pé na linha, é fora. Significa que o sistema penal no basquete é diferente. Olha que doido, a bola nem precisa encostar na linha, só meu pé. Se eu estiver conduzindo e meu pé encostar na linha, eu estou ficando doido. É isso mesmo, né? Então, o sistema penal é o que mostra a penalidade. Num casamento que não funciona, o sistema penal só tem promessa. Por que o Brasil está uma servergonhagem absurda? Porque o sistema penal é bom, só que não está funcionando. Ele está invertido. Ele está fazendo doideira com quem não tem nada a ver e com quem é culpado está inocentando. Aí, como é que fica? A impunidade sobe. Eu estive lá em El Salvador, país mais seguro do planeta. Sentei com o Gustavo, ministro da Justiça, e onde o Bukele está fazendo terror em El Salvador. Eu perguntei, Gustavo, o que você fez? Porque não tem lógica. Como é que muda da água para o vinho, um dos lugares mais violentos do planeta, começa a virar o lugar mais seguro do mundo? Aí ele falou, Pablo, aqui tinha um problema. A certeza da impunidade. Aquilo foi uma aula. Nós construímos acho que é Secote, o nome do presídio, para 70 mil pessoas. Nem precisava desse tanto de gente, mas só de pegar a fama, todo mundo já ficou doido. E eles fizeram um sistema de delação para entregar e mapear todas as tatuagens de cada um. Isso é quem contou para mim foi o ministro da Justiça. Aí ele falou, eu falei, mas que mais? Só isso não é o suficiente. Aí ele falou, rapaz, a certeza de impunidade era 98%. A certeza de punição agora inverteu para 99%. Então, a certeza de punição era 2%, e agora é 99%. Os caras andavam com arma, era pego, audiência de custódia, aquele enrosco todo,
soltava o cara. 2 anos de cadeia, crime de menor potencial ofensivo. O que o Bukele fez com o Gustavo? Pegou a legislação, ele fez umas coisas bem doidas. E aí ele fez o quê? Passou para 15 anos de cadeia quem for pego com arma. Quem tem coragem de ser pego com arma? Já para começar em regime fechado. Ninguém tem coragem de pôr a mão em arma. Aí começou aquela prisão em massa, todo mundo ficou apavorado. No dia que eu estava lá, que eu estava visitando ano passado, 364 dias sem um único homicídio no país inteiro. Achamos o Éden? Chama Sistema Penal Eficaz. Aí, ó, o Adonis é inteligente. Ele falou, nem da parte da polícia não teve. Homicídio de polícia contra bandido não é contabilizado. Não tem. Você não está entendendo. Ficou um pavor lá, irmão. Lá virou um pavor que o mundo olha para lá e pensa que tem alguma coisa de errado. O povo não tem coragem, velho. Porque os caras sentaram, colocou tudo como um crime hediondo. Crime hediondo tem que cumprir 2/3 de cadeia, não 1/6. Crime hediondo é o terror, já começa em regime fechado. Dependendo do crime, regime diferenciado, que é o que você fica dentro da solitária. Rapaz, se você der uma apertadinha aqui no Brasil, resolve. Você pegar o cara lá, sonegação, aí você já regalou a maioria, porque é cultural no Brasil. Pega um sonegador e fala, não, você vai ser preso. Aí a sonegação para. Só que o sistema penal não funciona, cara. Eu sou jurista e posso falar algo com tranquilidade. Um dos melhores sistemas penais do mundo. É arcaico de 1940, mas ele é top. Topíssimo. Código Civil 2002, top. Constituição Federal de 1988, top. Conhecendo de lei, conhecendo um pouco que a gente tem da legislação alemã, um pouco da legislação inglesa, do jeito que o Brasil foi moldado na sua legislação, a legislação não é ruim, para que não funciona. Como que eles conseguiram um apoio para fazer isso? Não tem apoio, tem que ter um doido. Ninguém sabe o que quer. Por exemplo, a galera, né, ficou doida porque seu familiar, por causa de tatuagem, está indo preso. Aí a galera começou a revoltar. Uma frase dele mudou tudo. Quem governa precisa das frases. Que é o storytelling. Se não encaixar a frase, vai dar B.O. Aí falou, tá colocando gente inocente na cadeia. Ele falou assim, ó, prefiro errar colocando alguns inocentes na cadeia, mas poupar a vida de milhões de pessoas que estavam perdendo as suas vidas. Depois a gente resolve, inclusive até indeniza a gente tiver errado. Mas ninguém vai morrer aqui mais. Aí eu entrevistei o povo na rua, o povo tudo apaixonado. Difícil aquele cara sair de lá. Difícil. Bem lembrado. Se o cara for de gangue ou de facção, ele toma uma pena de 15 anos. Aí a lei dobra a pena se ele for de facção. Entendeu ou não? Resumindo, desmantelou geral o rolê. Os caras teve que sair do país. A certeza, então você pega um código. Você quer ser governante, sim ou não? Tem a certeza da punição, do seu código penal funcionar. Não tem chance comigo. Eu tenho clareza no que é punição. E eu não abro mão dela. Por quê? Porque senão você perde o respeito, a sua cultura é fraca. Fala assim comigo, toda cultura que o sistema penal é relaxado, a cultura é fraca e pobre. Cultura rica não tem isso não. Como é que é a cultura rica? Achei massa uma frase do Trump. Trump falou assim, política de portas abertas é só o inferno. Todo lugar, o céu é porta estreita e Estados Unidos é muro. Faz sentido ou não? O inferno está aceitando todo mundo. Agora o céu, a porta é estreita. Então um passaportinho com sangue numa página. Se não bater um sangue ali poderoso, remido, você não entra. Ou seja, você vai entender que com a cultura, se você deixar aberto seu país é uma baderna. Se você é alguém que ama seu país tem que ter uma cultura forte, não é qualquer um que tem que entrar. Não faz sentido. Então, a parada da punição, todo mundo entendeu ou não? O que é a relação civil de uma cultura? É como a gente se trata. Então, por exemplo, tem lugares que as pessoas nem cumprimentam. Tem 54 nações que culturalmente é proibido por lei a pregação do evangelho e dar a Bíblia para alguém.
Chocante ou não? Mas por que as pessoas proíbem a Bíblia? Por causa da cultura, porque sabe que essa cultura faz a pessoa governar. Todo país que tocou na palavra foi o país que ficou rico. Todos. A nação se levanta quando o cristianismo se levanta. Aconteceu com todos. Todos que foram número 1 nas nações prosperaram. Então o que olha lá, a Sheila Cristina escreveu, eu soube disso. Loucura. O que acontece? Tem gente que morre, mata e vive uma vida infernal por causa de cultura. Tem gente que por conta de uma cultura religiosa vive acusado e vive uma merda a vida inteira. A vida inteira. Tem gente que vive acusado. Por conta de uma cultura religiosa, tem gente que acha que vai perder a salvação todo dia. Ele acorda sem a salvação, arruma ela até meio-dia. Aí ele peca, já nem dorme depois do almoço. Porque ele fala, cara, eu perdi a salvação, vai dar tudo errado. Aí tem gente assistindo alguns... Quem aqui humildemente acredita que perde a salvação se você errar feio com Deus? Alguém acredita? Não é possível. Não tem nenhum exemplar aqui humano que pensa isso? Resumindo, cultura é muito forte. Cada tempo tem uma cultura. O sonho de todo império foi ganhar a cultura do outro. Então, todo o império que se levantou para derrotar outra nação, ou império, ou tribo, ou língua, o que ele fez? Ele foi lá para engolir a cultura. O Império Romano gastava dinheiro demais, porque ganhava um país e tinha que todo mundo aprender a falar latim. E todo mundo idolatrar César. E todo mundo tinha que fazer isso. Aí o que o Império Romano, na hora que cansou de gastar dinheiro, conquistava um povo? Não, nós nem quer levar o dinheiro. Fica com o dinheiro para vocês, fala a língua que vocês quiserem, então vocês cuidem de boa, pode fazer no jeito que vocês quiserem. Mas dá só um pouquinho de imposto para cá e está tudo bem. Aí foi amansando e parou de ter guerra. Aí o que aconteceu? A galera que não muda de cultura fala, nós não vamos tolerar isso aqui não. Que loucura que é essa? A cultura. O inferno tem cultura, a terra tem cultura e o céu tem cultura. Então, por exemplo, nós somos governados por uma cultura do inferno aqui no Brasil. Corrupção, perversidade e miséria. 3 potestades que governam sobre o Brasil. E essa cultura é a cultura que tritura dinheiro nosso. Seguramente 50% do dinheiro público é consumido com corrupção. 50%. Sabendo que a cultura do país é um lixo, quem produz faz de tudo para não pagar imposto. Então tem mais uma leva de dinheiro que nem vai. Mesmo os outros 50% que era para ser aplicado, é aplicado para reeleição, companheirada e, resumindo, a gente não tem um recurso de volta. Porque um país que faz 2 trilhões em impostos, um país que faz 2 trilhões de PIB, desculpa, esse país era para ser um país, só para vocês saberem, você imagina o que é um país fazer o mesmo tanto que a Rússia, por exemplo. A gente está perto do Japão, que é o número 3, para você ter uma ideia. Já chegou algumas vezes a parar ali na posição número 4. Deve estar na posição 12 hoje. O que é nosso problema? Nosso problema é cultural. Fala assim, ó, o problema do Brasil é cultural. Então, você vai pegar os Estados Unidos. Vamos pegar agora falas dentro de uma cultura, mindset, ou pensamentos, ou drivers mentais dentro de uma cultura. A do brasileiro, a do americano. Bora fazer o negócio? Aí o brasileiro fala assim, ó. O brasileiro fala assim, eu vou ver. Segunda fala do brasileiro, eu vou fazer o possível. Agora pega a fala do americano, I do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Tanto que a cultura é diferente. Um vai fazer o possível, o outro vai fazer o quê? O melhor. Acabou o jogo. Cultura. Eu convido todos vocês para ir na minha casa. A festa começa às 8. Vocês chegam às 10. E não tem hora para acabar. Essa é a cultura do brasileiro. Da americana é brilhante. Tudo que eu marco lá nos Estados Unidos é assim. Ó. A festa começa às 19. As pessoas chegam antes. E tem hora para acabar. No Brasil, a hora... Alguém aqui fala a hora de acabar numa festa?
Nos Estados Unidos é das 19 às 11. Deu 11 horas, todo mundo levanta e vai embora. A questão do território, eu preciso de expandir. Questão de uma bandeira, eu tenho que ter essa bandeira para defender. Então, uma cultura precisa de uma bandeira. A sua empresa não tem uma cultura? Não tem uma logo? Sua família também tem que ter. Então, vamos lá. Você precisa criar, você vai anotar assim, ó, uma cultura dentro de casa. Vou falar coisas da cultura da minha casa para vocês entenderem. Não pode ir prestador de serviço na minha casa enquanto os meus filhos estiverem lá. Nós não admitimos pessoas acessarem a casa. Na nossa cultura, ninguém anda na casa durante as refeições. Não pode andar. Então, é um momento solene. Vários sócios que almoçam lá, fica tudo assim, né? Cara, realmente parece um... Sabe aquela coisa muito formal mesmo? É um ato solene de verdade. Então, só uma questãozinha em relação à mesa. Por exemplo, mesmo tendo 11 funcionários lá em casa, lá é cultural, eles têm que tirar o prato da mesa. E eles ficam revoltados até hoje. Mas não faz sentido a gente tirar. Faz, cara, vai por mim. Uma hora você vai me agradecer, porque é muita mordomia para você não dar conta de tirar um prato. Muita mordomia. A gente não doa brinquedo estragado, não compra coisa nova de brinquedo se eles não doarem, tem uma cultura. Simples, a gente doa coisa boa e a gente só compra coisa nova. Tem um estudo, Adonis, escreve no WhatsApp para eu te mandar, que eu preciso pegar esse negócio e mandar para os pais lá da escola. Fizeram um teste com milhares de crianças, muito chocante isso aqui, Rogério Pena. Fizeram um teste com crianças, o estímulo, desde pequeno, crianças tinham muitos brinquedos e quem tinha pouco brinquedo. Vocês chegaram a ver isso? Alguém viu? Nossa, chocante. A criança que tem pouco brinquedo, o cérebro dela é muito poderoso. O cérebro de quem tem muito é assombrosamente ansioso, não termina as atividades, vive com birra. Por quê? Porque ele começa a estimular aqui, ele não termina, ele vai para outro e não termina, ele vai para outro e não termina. É muito brinquedo para ele. Isso, ao longo dos anos, gera quadro agudo de ansiedade na criança. Ela não tem terminativa, ela larga tudo. Eu olhei aquilo, próxima reunião com os pais, que a gente tem uma comunidade, nossa escola é uma comunidade. A gente fechou lá, vamos fazer uma parceria? Vamos. Não vamos deixar nosso filho mexer com o celular nem com o iPad. É mesmo? 100%. Lá em casa acabou, não toca. Os iPads tudo escondido e guardado, travado dentro de cofre. Não vai usar. Você fala, mas por quê? Porque não tem lógica a gente deixar crianças mexer com isso. Ah, tadinhas, não vão entender de tecnologia. Ele é seu avô que fez datilografia. As crianças não precisam disso, eles já sabem, eles já sabem fazer. Os pequenos, os bebês sabem. Eu vi uma primeira internação de criança de 6 anos com pensamento suicida por causa de celular. Começa a surtar. Exposição demais a imagens, a tela projetiva de imagem está gerando surto psicótico nas pessoas. A pessoa está ficando doida. Resumindo, você não tem sua própria cultura e seu filho está entrando na cultura desse tempo. Ó, batendo palma para você. Alguém imagina? Olha a minha cultura. Essa aí a Carol não gosta. Essa é a cultura que eu preciso forçar a barra lá em casa, que a Carol pira. Que a Carol, o sonho dela é achar aquelas pessoas que trabalham na sua casa por 30 anos. E o meu sonho é que ninguém passe de 1 ano dentro da minha casa. De toda mulher, né? Pois é, mas sabe qual é o problema? O problema é que o apego emocional com certas pessoas vai diminuir a capacidade do seu filho. Os bloqueios que a pessoa carrega vai transmitindo, como um filho. Você acha que a pessoa cuida do seu filho com barreiras culturais e eu não faço isso, eu não faço aquilo? A coisa que eu mais gosto no mundo é chegar num ambiente e a babá está conversando e ninguém vê que eu estou perto. O que eu ouço? Tipo assim, não, você tem que abrir um negócio. Olha as babá, velho. Então a babá lá em casa tem... mas deixa eu te falar, todos os professores, todos os pais, todo mundo que tem em volta dos meus filhos, eu patrocino o MEDP, tá doido? O problema é que quem vai no MEDP quer ir embora. Então, esse é o problema. Então, você imagina o que é a cultura, né? A cultura é uma coisa muito, muito poderosa.
Ninguém te contou que você é uma cultura. Você é uma. Os bloqueios, as crenças, as ações, os pensamentos, os resultados criaram uma mini cultura. Cultura talvez de preguiça. Cultura de transbordo. Tem gente que fala certas palavras, qualquer pessoa do Brasil ouve e fala, esse aí anda com o Pablo Marçal. Porque eu criei uma. O que a pessoa faz quando você começa a me imitar? Pablete, discípulo do Marçal. Uma mulher que fala com desenvoltura as palavras que eu falo. Marçal de saia. Fica todo mundo indo atrás de você te perseguindo. Por quê? Porque detectaram a cultura de outra pessoa. Marçal, Pablo Preto é a primeira vez que eu estou ouvindo. O que eu sugiro? Quando você ouvir isso, não fica ofendido e nem diminuído. A pessoa está falando, você entrou na cultura do Marçal. É uma cultura. Fala assim comigo, eu sou a cultura. Eu sou a cultura. Mas agora fala humilde mesmo. Fala assim, porém estamos com poucos adeptos. Isso é uma cultura. Todo pastor é uma cultura. Não, aqui nós faz o que Jesus manda. Todo mundo imita até o jeito que a mão do cara é torta. Irmão! Já sabe de quem eu estou falando? Irmão! O tom de voz. Cultura é tão forte que o cérebro... Cultura é tão forte que duas mulheres que convivem juntas, amigas, o ciclo menstrual delas é regulado. Eu lembro da gente conviver com um povo que a gente gostava, eu não vivia minha cultura, eu vivia dos outros na igreja. E eu vivendo a cultura, todas as mulheres grávidas ao mesmo tempo. Todas. A gente convivendo, o que é isso? Foi Deus. Não foi um ciclo menstrual, foi a convivência, foi a frequência que fez todas elas estarem grávidas ao mesmo tempo. Doideira ou não? Cultura. Por exemplo, a gente tem uma briga racial inexistente e nula. A priori, não existe racismo. Por que não existe? Porque não somos definidos por raça, nós somos definidos por cultura. Mas como é que você explica a cor de cada um? Um é vermelho, o outro é amarelo, o outro é branco, o outro é albino, o outro é preto. Como é que faz o negócio da cor? Muito simples. Não tem modificação nenhuma de DNA. Nenhuma. Mesmo tanto de neurônio, mesmo tanto de tudo. Só tem um problema. Melanina, que é a quantidade de absorção na sua pele. Alguém tomou muita pressão no sol, você vê, no lugar que não tem gelo, escureceu a pele. No lugar que tem gelo, escureceu a cor da pele. Fez isso com o olho. Não entender de cultura é terrível. Você olha para a simetria da face, você já sabe como é que é a fisiologia da pessoa. Por aqui, ó. Por que você está falando isso? Porque é tudo cultura, velho. Cultura. Vai por mim. Quando você bebe uma água que tem magnésio, o seu corpo responde de um jeito. Quando o seu corpo é pobre em magnésio, que é o quê? Lugar que tem vulcão. Se tiver fonte de água perto do vulcão, água rica em magnésio. Se você é uma pessoa que bebe água com pH abaixo de 7, seu corpo tem uma chance poderosa de ter o quê? Acidez. E seu corpo vai pagar caro com isso. Como é que faz para proliferar câncer? Acidez no sangue, no organismo. Como é que faz para proteger o corpo? O corpo tem que estar alcalino. Você começa a entender a cultura do alimento. Por que a gente come igual porco? Porque alguém tem duas indústrias que dominam a terra: alimento e arma. E as duas matam. As duas. Deu tudo errado na do medicamento, do alimento, o medicamento está te esperando. Medicamento protege e mata. Alimento protege e mata. Depende da cultura, do jeito que você faz. Então, quem que suportaria comer todo dia no almoço e beber um copo de leite quente? Você suportaria? Tá até um trem assim, ó, a energia ruim, né? Quando eu era criança, meu pai fazia isso. Ele ouvia os caras lá na Ásia, e o pessoal lá, tudo é magrinho, tudo sem lombriga, você vai beber. Rapaz, eu queria vomitar todo dia.
Ele esquentava o leite, daquele saquinho. E colocava assim, ó, comer. Eu falei, pai, nós não é bezerro. Pai, nós não é gato. Ele vai beber. E nós bebia. E dava aquela embrulhada no meu estômago. Talvez é por isso que eu não curto leite mais. Agora, o que me travou mesmo foi ver a cultura dos caras fabricando leite de caixinha. 2006 foi a última vez que eu mexi com isso. Nunca mais. Eu entrei na fábrica. Eu tomei um processo dessa marca. Eu entrei na fábrica. Eles mandaram o processo para mim. Eles ficaram furiosos. Por quê? Porque o vídeo deu tipo uns 30 milhões de visualizações. Quando a sua cultura é forte, você derruba um produto no mercado. Quando a sua cultura é forte, você levanta produto no mercado. Eu entrei na fábrica, que eu não posso falar, mas alguma coisa de latir. Tem um nome parecido italiano, um cachorro da Itália. Entendeu? Que parece uma marca de queijo. Se processar, porque eu girar, eu não falei nada. Moço, se você vê formal no leite, eu passei mal. Formal para pôr em defunto e mulher descabeçada, para esticar o cabelo. Formal arregaça o sistema. As mulheres falam, não tem problema passar formal não. Tem não. Passa formal com o neném na barriga para você ver. O neném vai nascer com a coluna torcida. Aí você fala, não, mas é só na gravidez. Deixa eu falar, seu corpo não tem cultura para suportar um formal, só depois de morto. E você fala, não, vamos embora. Vamos chegar um bambu aí. É porque você não tem cultura de saúde. Porque se você tiver, você não faz isso, cara. Você consegue entender o que é cultura ou não? Você quer governar? Você tem um povo, você tem um território, você tem leis civis, você tem código penal, você tem um propósito. Vamos falar do propósito agora? Quem não tem um propósito claro, vive o propósito dos outros. Simples. Não tem como você viver sem um propósito. Pode falar, fala para você ficar feliz. Fala assim, quem não tem um propósito, vive o propósito do outro. Vai lá, tem pergunta aqui ou não? Mas sabe como é que faz para aumentar o nível de governo? Anota aí, aumentar os problemas. Fala assim comigo. Eu preciso amar problemas. Não, quem aqui de verdade não gostaria de ter mais problema que já tem? Levanta a mão na moral, vai. Você está escrito camisa boss aí, pode levantar a mão que você não quer mais problema, fala a verdade. Quer ou não? Quer não. Você deu uma desanimada na hora que eu falei. Está escrito boss, mas você falou, não, me livra disso. Deixa eu te falar, você só vai ser lembrado por duas coisas na vida. Os problemas que você criou e os problemas que você resolveu. Nunca esqueça dessa frase. Você só vai ser lembrado pelos problemas que você cria e pelos problemas que você resolve. Então, se você não criou problema nenhum, a sua morte vai. Esse aqui resolvia problemas bancários. Esse aqui resolvia problemas na área da saúde. Essa aqui resolvia problemas nutricionais das pessoas. Agora, se você não criar nada, vai acontecer um negócio muito forte. Esse aqui é advogado, resolvia ações para as pessoas. Esse aqui é empresário. Esse aqui, tem um doutor aqui que é médico, cirurgião, neurocirurgião. Esse aqui resolvia cérebros. Aí eu te pergunto, você quer ser lembrado pelos problemas que você resolveu? Ou você quer ser lembrado pelos problemas que você criou? Quer um código ou não? Cultural? Crie problemas. Respira bem fundo. Fala assim, ó. Eu tenho uma cultura própria. E eu vou criar problema. Resumindo, se você verdadeiramente, realmente, achar que está na hora de governar, você tem que deixar, posso falar assim, do jeito que eu estou com vontade de falar ou não? Deixa de ser um imbecil. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser contador de história. Vai validar os resultados. Vai viver fatos. Vá para cima com toda a sua força. Vai fazer de um jeito que você não fez.
Vai arregaçar com todas as forças do seu coração. Vai para cima. Governar não é ter cargo de político. Governar não é ser CEO de empresa. Governar é fazer a criação diária de problemas em qualquer lugar que você estiver, na fase que você estiver. José governava desde quando ele sentava na mesa de Jacó e nunca mais parou de governar na vida. Não foi à toa que o pai deu a coroa para ele, a túnica colorida. Vai lá, manda perguntas. As pessoas, elas não sabem que pode ter a própria cultura. Mas quantos anos para introjetar o governalismo no Brasil? Já começamos, já está valendo, Bruno. É porque o governalismo ele não vai vir de cima para baixo, ele está vindo de baixo para cima. Ou seja, das bases da sociedade. Até a gente não depender mais de comunismo nem de capitalismo. Cara, mas não faz sentido. Faz sentido, é porque seu cérebro tem uma cultura dualista. Meu cérebro é trilógico, como tudo na criação. Corpo, alma e espírito. Altura, largura e profundidade. Átomo dentro, né? Próton, elétron e nêutron. Os 3 estados da água, os 3 estados da rocha. Tudo. Passado, presente e futuro. Corpo, alma e espírito. Deus, Pai, Filho e Espírito. Se você não souber disso, loucura. Agora, o governalismo é um sistema mental. O comunismo também. O comunismo não é uma entidade. Não é instituição, não é entidade, nem não é nada do que você imagina. É um estado mental. O capitalismo também. Como que é o capitalismo? Eu não olho para quem você é e o que você veio fazer. Eu olho para você pelo que você tem. E o comunismo? Olha para o que você não tem. Se tiver com alguma coisa, tem que te tomar. Comunismo é um nível mental onde ninguém pode ter nada. No capitalismo, todo mundo continua sem ter nada. Alguns podem ter alguma coisa. E quem fica brigando no meio do percurso é respeitado ou não pela posse. Tem gente que fica puto quando eu falo isso, mas o cara que eu mais respeito no meu ecossistema é o cara que mais entende de Bíblia e tem revelação e discernimento da realidade que eu estou procurando, que é eterna. E tem gente top, tem mais dinheiro que ele. Para mim, tanto faz. Eu não olho para isso. O que define para mim não é o tanto de dinheiro que a pessoa tem, a capacidade geradora de riqueza que ela tem. Riqueza espiritual, riqueza almática, riqueza física. A riqueza física, numa escala de 1 a 100, é 1. A riqueza almática, para mim, é 40. E a majoritária é espiritual. Quando o cara tem esse portal para mim, eu falo, isso aí é loucura, eu quero ficar perto. Aí eu fico maluco mesmo. Se você quer clareza absurda, você vai ter que testar. Não existe clareza teórica. Toda clareza é prática. Então tem que testar, fazer, corrigir, alternar. Vai ter que testar. Tem uma coisa que me deixa em paz, é saber que um recado, ele pode ser de Deus, ele pode ser meu, ou ele pode ser do diabo. De Deus, ele manda para abençoar você e os outros. Seu, só abençoa no limite da sua crença, principalmente você e os seus. E do diabo, não abençoa ninguém. Eu adoro quando uma pessoa sente de abençoar o outro e fala assim, não sei se é da minha cabeça. Certeza que não é da sua cabeça. Seu cérebro só quer economizar energia. Como ele quer economizar energia, o que ele vai fazer? Não vai fazer. Ele vai cortar. O cérebro não vai te ajudar, não. O cérebro vai te atrapalhar. Simples. Isso. O coração é um representante do futuro e o cérebro representa quem? Passado. Por isso que não quer investir, porque investir não é para trás, investir é para frente. Por que ele não quer desconectar, ressignificar, perdoar? Porque isso tudo envolve o passado. Então ele fala, não, eu só vivo lá, ué. O cérebro só vive no passado, então não quer perdoar ninguém, não quer fazer nada que estrague o passado. Tá bom, do jeito que tá. Doido, né? Vai, pergunta. Eu não tive o cargo de líder de jovens, né? Apesar de liderar muitos, não tive esse cargo dentro de uma igreja local. Mas foi líder como discipulador e tal. Só para ficar claro aí. A mensagem da graça é o seguinte, ela te tira o peso, ela te tira a culpa, ela te tira a capacidade de querer resolver com boas ações. Essa mensagem ela é muito poderosa. Quando a pessoa vive debaixo da lei, ela acredita que o erro dela é maior que a misericórdia. Cara, o dia que isso entrou no meu coração e no meu cérebro,
Nenhum erro que eu cometo é maior que a misericórdia de Deus. Nada. Nenhuma maldade do meu coração é maior do que o amor dele. Quando você começa a ver a misericórdia, a bondade e a graça, são 3 estágios, tá? Nunca esqueça. Fala assim, ó, tudo começa na bondade, que vira graça e que termina na misericórdia. Então vamos lá, se são 3 fases, isso aqui é muito importante você entender, que senão a Bíblia fica distorcendo na sua cabeça. Bondade é o plano original de Deus, faça do meu jeito. O homem cai, aí Deus fala, eu vou de forma graciosa, não que você mereça, mas eu vou fazer para te reestabelecer. O homem cai de novo. Aí ele fala, é a última chamada, então pela misericórdia eu te dou a chance de andar comigo para sempre. Depois dessa misericórdia não tem mais nada. É fogo para todo mundo. Então, cara, entender a bondade, plano original do Éden, entender a graça. Eu faço pele de cordeiro para você vestir e eu vou fechar aqui, olha a graça, vou fechar, porque se você tocar na árvore da vida em pecado, você vai morrer na hora, para sempre. Então o que Deus fez? A bondade é o plano original, a graça é o resgate e a misericórdia é a última chance. Um ato de misericórdia de Deus é isso. Então o Apocalipse inteiro, Deus não está nervoso. Deus está provocando o homem com a misericórdia atômica para que o homem reconheça a glória dele, para ele não ser derretido, nem passado no fogo. Sacou? Posso falar do jeito que eu estou pensando? Que extraordinário. O extraordinário, eu aprendi esse código lá em Lausanne, na Suíça. Estava dando MEDP lá, olhando para os Alpes suíços. Aí saí no intervalo do almoço, vi uma Porsche que eu nunca tinha visto na minha vida, eu apaixonado assim. Você estava junto comigo, Felipe. Aí passou uma Porsche. Eu fechei os olhos. Cara, eu posso falar? Aquela viagem da Alemanha, foi em 2018? Foi uma das viagens onde eu mais criei conceitos mentais. Drivers, eu estou pensando aqui, eu criei tantos drivers mentais, seja ridículo. Então, aqui tanto de trem que aconteceu naquela viagem, eu acho que tinha um portal assim, depurando meu cérebro. Aí o que aconteceu? Foi onde eu aprendi isso aqui. O cara passou, eu parei e entrei com a minha mente dentro do carro do cara. E fiz uma pergunta para ele, real, assim, eu vivi a experiência. O cara foi embora. Eu acho que era uma Cayenne, GT, um negócio doido de 4 escapamentos na época. Aí eu fiz assim, ó. Aí eu viro e pergunto pro dono do carro, qual que é a sensação de ter um carro tão extraordinário assim? Vocês não estão entendendo a experiência, tanto que foi doido. O cara olhou para mim e falou, não tem nada de extraordinário. Eu desliguei na hora, aí abri o olho e pensei, tudo que a pessoa tem deixa de ser extraordinário. Só é extraordinário quando ela não tem. Ué. Aí você fala, não, isso que vive é extraordinário. Que é extraordinário? Tipo, eu chego alguém lá em casa e olha uma Ferrari de 6 milhões estacionada. Ele fica assim, uau! Aí eu falo, rapaz, pensa num trem, andar disso é igual comer tatu. Você lembrou da música do Mamonas Assassinas? Quem lembrou da música do... Isso chama driver mental. Tá instalado. Comer tatu é bom. Que pérola. Aí, vamos cantar. Eu tô falando que se você tiver os drivers mentais, quem não sabe do que nós estamos cantando aqui, levanta a mão. Você é da década de 90? Nasceu em 96. É um ano depois que eles morreram. Eles morreram em 94. Foi em 95? Eu acredito que eles morreram em quanto? Eu vou acreditar nele. Foi em 95? Eles morreram no seu ano. Ou seja, você olha para aquele carro extraordinário. Olha eu, quando eu vou sair de casa, eu olho e falo, não sei, vai entortar a coluna tudo. Deixa eu explicar por quê, porque acabei não explicando.
O extraordinário é uma frequência de quem é comum. Só que o comum, quando ele começa a bater esse nível de corda, ele vai falar que isso aqui é extraordinário, virou comum. Entende? Então, ser progressivo, ser consistente, vai fazer você olhar para o extraordinário com um olhar diferente. Vai chamar ele de próxima fase. Ordinário é comum, extraordinário é fora do comum. Então, quando você fala que algo é extraordinário, você não está falando da coisa, está falando de você. Uau, não pegou não? Quando você chama um negócio de extraordinário, você não está falando da coisa, está falando de você. Porque a palavra ordinário, no sentido lexográfico, no dicionário, significa comum, ordinário. Fulano é extraordinário, fora do comum. Então, quando eu falo que algo é extraordinário, eu não estou falando que aquilo é extraordinário, eu estou falando que eu sou comum. É bom treinar antes do período de conflito. Um exército bom, ele treina, sim ou não? Você não entende isso. Você desgasta sem treino. Quem vai para uma batalha sem treino vai gastar 10 vezes mais de energia e vai perder sangue adoidado, sim ou não? Então treine. Como que treina? Decepcionando gente, desagradando gente, fazendo pergunta, confrontando. De todos que eu falei, qual que você mais sente dor? Decepcionar os outros, né? Você sabia que a pessoa que faz a pergunta que você fez é alguém que programado emocionalmente odeia decepcionar pessoas? E como você não gosta de decepcionar, você vai para o outro extremo? Você tenta agradar todo mundo. E aí você vira jumento carregando pessoas emocionalmente. E eu sei que você também tem uma característica muito boa. Você é uma pessoa leal. E sabe qual é o problema? Você também é centralizadora, você é insegura e carrega todo mundo nas costas. Eu nem vi você abrir na boca, mas uma coisa, do jeito que você mostrou, o seu tônus vital, com algumas expressões microfaciais, deu para perceber só isso tudo. Errou alguma coisa? Por exemplo, você tem uma mãe controladora. A mãe vai lá na sua casa. Você está limpando a casa errada. Sua casa está suja. Essa comida está sem sal. Parece que tem gente que nasceu para falar que a comida está sem sal. Vocês têm alguém assim ou não? Eu, tanto faz. Se a comida tiver sal, não tiver sal, eu estiver perto da pessoa que fala, eu falo, não, a comida está boa. Pode estar um lixo que eu falo, não, tá de boa, está do jeito que o mundo precisa, está tudo bem. E a pessoa continua com aquilo. Aí como que decepciona? Pega um pozinho, varre, suja a casa inteira. Mas no nível hard mesmo. Passa assim, vai ficar 1 centímetro de poeira. Faz a comida sem sal, faz tudo ruim. Chama sua mãe. Ela vai ficar doente vendo aquilo. E ela vai comer a comida, ela vai falar, que merda que é essa? Aí na hora que ela não aguentar mais, que ela vai arriar. Porque você ser ruim, ela tem um nível, mas você ser péssima, ela não vai aguentar. Por quê? Porque ela está projetando quem ela é em você. Só que ali é o dia de você romper com ela. Aí você fala no meio do jantar, sem sal. Mas me perdoa, eu fiz isso tudo de propósito. Eu sempre tentei te agradar a vida inteira. Pode copiar, pega essa cópia. Eu sempre quis te agradar a vida inteira. E é muito pesado para mim isso. E eu resolvi não limpar a casa tem 1 mês, mais ou menos. Eu tirei o sal disso para a senhora ver que não sou tão boa cozinheira quanto a senhora. E aí você falar 3 frases dessa, a véia ou vai gritar e sair correndo, ou vai começar a chorar. Na hora que ela pirar na batata, abre o freezer e pega aquela sobremesa que é perfeita, nela você não erra. E fala, eu quero ter um tempo novo com a senhora, eu queria que a senhora parasse de me cobrar. Essa é a melhor sobremesa que a senhora gosta, e eu quero que esse dia termine bem, mas eu nunca mais quero ser cobrado pela senhora. Eu já sou uma mulher, e a partir de hoje eu não quero fiscal de limpeza aqui em casa. Eu quero uma amiga, eu quero alguém que eu não tenho que prestar continência mais, porque é muito pesado para mim ter um marido e uma mãe querendo mandar em mim. Já chega. Vamos orar? Acabou. Se a sua mãe for do jeito que eu imagino, ela vai tacar as coisas, vai ser um terror. Se ela for mais de boinha, ela chora. Se ela for da galera que assistiu o Silvio Santos a vida inteira, ela vai ficar emburrada 1 mês. Cada um tem um perfil. Em todos os casos, não faça cirurgia de reconstrução de cordão umbilical mais. Tchau. Foi loucura desconectar da minha mãe. Eu voltei da lua de mel, depois que eu consegui aquilo que eu queria, faltou aquilo que eu tinha todo dia. Uma toalha, um prato. Minha mãe gostava tanto de mim, que ela me enganou.
Minha mãe, ela tinha um prato especial para mim, era um prato desse tamanho. E ela colocava comida, por muitos anos eu comi num prato gigante. Carol chegou lá um dia, falei, vem cá que eu vou te ensinar como é que trata um homem. Fui comendo num prato, ela falou assim, o que você está comendo nesse suplá? A minha mãe não sabia. Ela comprou um suplá. E eu comia no suplá. A Carol chegou e falou, que é isso? Eu falei, o quê? Isso é um suplá, ô Pablo. Eu falei, o que é suplá, mano? Você tá doido? Isso aqui é prato de reinante. Aí ela, não, suplá é um negócio que põe debaixo do prato. O que é que eles escreveram aí? Ah, não, loucura. Não, imagina eu e minha mãe, a vergonha que a gente não ficou. Você acredita que minha mãe um dia na Americanas achou um suplá e achou que era prato? E eu comia no suplázão desse tamanho. Oh. Vai mexendo que acha. Cara, eu nunca senti tanta vergonha na minha vida, velho. Ah, foi humilhante. Foi quando eu me senti mais pobre na minha vida perto da Carol. Que é isso? Você tá comendo suplá? Cara, foi loucura. O quê? Minha mãe tivesse assistido um negócio desse, ela tá me xingando tudo. Sim. Ah, cara, quando eu orava pros outros, os outros não melhoravam. Aí a gente fazia campanha, aí o outro que tava doente morria. Eu falava, Deus, eu não vou orar mais não. Era muito forte, porque a gente acreditava tanto na cura. E aí você vê que a pessoa ali, cara, uma igreja inteira orando, e aí a pessoa acaba morrendo. Eu descobri que muitas coisas a gente quer fazer para nós, mas não quer viver a vontade dele. Tem pessoas que ele escolhe para ir antes. E as pessoas, o que elas querem? Elas querem que Deus faça o que elas querem. E hoje eu tenho uma tranquilidade. Eu oro como se fosse do jeito que eu quero, mas esperando o resultado que Ele quer. Eu dou o comando como governante aqui na terra, falando, eu creio que é assim. Mas na hora que eu termino eu falo, seja feita a sua vontade. Porque eu quero, eu dei comando. E se for por falta de comando, não vai ser mais. Se for por falta de fé, não vai ser mais. Mas em nenhum momento eu quero ir contra a sua vontade. Tem um cara chamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, ele tem um negócio muito forte. Ressuscitou gente que chegou a um ponto, a própria esposa, ele ressuscitou ela 2 vezes. Deus falou, não quero que você ressuscite ela mais. Mas como assim, mano? O cara estava tão doido, ele ressuscitou uns 16. Que Deus chegou, não ressuscita ela mais, eu quero ela. Então, tipo, tem gente que usa superpoderes e que estão contra a vontade de Deus. Doideiro ou não? Então, a gente tem muitos poderes. Eu prefiro fazer a vontade dele. 100%. Lamento informá-los, eu não sou uma pessoa corajosa. Vocês não vão concordar, mas não tem nada com isso. Eu sou obediente. Se colocar um negócio, pode custar minha vida, mas eu vou fazer. Porque eu estou 100% tranquilo que essa vida aqui é uma amostra de vapor daquilo que é a verdadeira vida. A compreensão que eu tenho da eternidade é diferente da coragem que eu tenho na terra. Vou te explicar por quê. Se um cara me xingar no trânsito, eu não revido, porque eu não tenho essa coragem. Pelo contrário. Quando eu andava de vidro aberto e sem carro, sem ser blindado, o cara me xingava, eu virava para ele assim, ó. Nunca ninguém fez nada. A pessoa fala desculpa, tá tudo bem. Nunca. E a Carol morria. Ela, não, você não vai fazer, não. Vou, porque nós temos que sobreviver o dia de hoje. Cada dia tem um mal, essa pessoa é o mal de hoje. Eu vou ter que segurar aqui. Cara, de gente que começa a rir, de gente que pede desculpa, é absurdo. Você faz uma trancadinha, um trenzinho e tal. É ruim que depois que você prospera, você não pode nem fazer isso mais. Quando você tiver a sua escolta, não seja vingativo e não ponha a gente com o estupim curto, senão você pode fazer merda.
Fica em paz, segue seu roteiro de boa, tá blindado mesmo, nenhum canhão vai parar, então vai embora. A parada da coragem é o seguinte, você só sabe que você teve coragem porque quem aplaude a pessoa que atravessa a linha de chegada é o próprio medo dela. O que eu descobri sobre coragem? Coragem é uma manifestação do medo depois da linha de chegada. No começo é uma loucura, parece que você está medrosão. Só que o medo, quando vê você se libertando dele, ele vê o resultado acontecendo. Quando você está atravessando a linha de chegada, esse safado faz assim, ó. Corajoso. Significa o quê? É o medo declarando, fez sem eu. Isso para mim é coragem. Coragem é só depois do resultado. Eu nunca, na minha vida, saí com coragem para fazer nada. Coragem é pesada, hein? Agora, obediência. Na maioria das vezes, em 100% das vezes que eu cruzo a linha de chegada, meu medo está lá pirando. Você não precisa de coragem para começar, porque a coragem verdadeira só está na linha de chegada. A bravura, a genialidade só está depois do resultado. Falei na palestra ontem, por que as pessoas nos chamam de gênios? Se você estiver testando, ninguém te chama de gênio. Mas se você tiver o resultado, todo mundo chama. Você ouviu o que eu falei ontem, não? A pessoa só vai te chamar de gênio porque ela quer te fazer um pedido. Na verdade, você não é gênio. É porque ele encontrou a oportunidade de pedir alguma coisa para você. Sacou ou não? Merecimento é o seguinte, são frequências, né? São faixas. Não merecer, merecer e o favor. É assim, ó. Vou levantar aqui, que é muito tempo sentado. Aqui, ó. Esse nível aqui é o 0. Quem diz que não merece, está negativo. Está operando com as frequências do inferno. Não, eu não mereço nada, eu não mereço isso, não mereço. Versão antinatural. A natureza é regulada por esse 0. É a natureza. É a terra. Não plantei, não fiz nada. Está mentalizando aí, Wellington? Você vai viver no negativo. Fala assim, ó. Existem pessoas que se acham não merecedoras. Então, olha só, eu vou te ajudar. Ah, eu não mereço um negócio desse. E declara com a boca, ouve com o ouvido e treina o cérebro o tempo todo. Negativamente. Não merece, não verbal, visual, auditivamente, todo o tempo reforçando um padrão e uma crença de não merecer. O que vai acontecer? Você vai ficar cada vez pior e arrastar mais gente para um buraco. Porque se você não merece, você não faz. Certo? Vamos partir do 0 agora. Eu mereço. Não, pega isso aqui, que isso aqui é loucura. Aí eu entro numa coisa chamada soma. Se mereço, planto, colho. Planto e colho. Planto e colho. Agora, se eu continuar subindo, aqui é não merecimento, é um dos piores bloqueios. Não merecer é limitar com uma crença e não fazer. Porque eu não mereço mesmo, eu não vou nem fazer. Mas aqui, estou te dando, eu não mereço. Tanto é que a gente aprendeu desde pequeno a falar para as pessoas, dá essa sacola de presente. É o meu sapato? Como é que eu sabia que era um presente? Olha só, o presente está aqui. Não precisava. Não é assim que a vozinha fazia? Aí fica a mania dos populares. Não precisava. Aí você ficou aprendendo a falar de jeito. Nem precisava. Aí você vai na casa dos outros. Meu pai, ele parava dentro do carro. Quem comer na casa dos outros, eu vou meter a mão na cara. Meu pai falava. Falei, pai, mas a gente está com fome. Nunca assuma fome na casa de ninguém. Nunca. Pudim. Eu lembro uma vez que minha irmã levou um sacode do meu pai, porque a gente chegou na casa da minha tia Noêmia. Aí eu sentei e ela, filho, você quer não sei o quê? Você quer sim. Aí meu pai olhava, mano, é mão da cara.
Eu vou ter autocontrole, não vou mexer nesse pudim dessa tia. Minha irmã olhava para meu pai, olhava para mim e falava, vai valer a pena. VAP! E ela olhava para mim e falava, vou comer o seu, vou comer o meu. O tapa vai ser o mesmo. Tô nem aí. Minha irmã era desse modelo. Comia e apanhava. E eu não. Pois é, olhando direitinho. Deu a lógica. Deixa eu te falar. Não, ali era ousada. Meu pai afundava a mão mesmo. E ele falava, parava. Tem alguém com fome? Se tiver, ninguém vai entrar. Todo mundo estava com fome. Pai, nós saímos da escola, nós não comemos. Aqui vocês não vão comer na casa de ninguém, não. Mas ela é só a irmã, pai. Não vai comer na casa dos outros, não. Então, desde pequena, a gente não aceita nada dos outros. O que significa isso? Você começa a ir para um negócio de não merecer. Aí não precisava, aí não merece, aí não sei o quê. Aí você cria uma crença limitante e não faz nada. Porque você acha que você não é merecedor, certo? Não, eu sou merecedor. Então faça acontecer. Aí vem o merecimento. Isso aqui, essa coisa que eu estou explicando agora, ela pode curar a sua alma. Você sabe disso ou não? Agora sobe o nível, mais um nível. Olha aqui. Esse favor é a graça. Quando eu não mereço, eu não faço. Quando eu mereço, eu faço. E quando eu obedeço, tudo multiplica muito mais rápido. Isso aqui é absurdo. Absurdo. No não merecer, não há semente. No merecimento, há semente. 100 por 1, 10.000% de retorno. Aqui não há limite. A graça tem uma semente. Obediência. Então, o favor é ser favorecido. Posso contar aquele negócio que a gente foi esquiar? Nossa. Só fala sim ou não, hein? Pode? Um dia eu convidei o Adonis para esquiar. O Adonis estava arrochado, olhou e falou, Rabi, ele me chama de Rabi. Aí ele falou, Rabi, eu não vou, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas daqui para frente nós já queimamos o dinheiro aqui, não vai dar. No ano retrasado. Aí eu olhei para ele, tá bom. É por causa de dinheiro? É. Eu saí e falei, eu não vou dar dinheiro para Adonis, mas eu vou inventar o dinheiro. Dei 3 passos, falei, Carol, você quer muito que eles vão? Quero. Voltei no Adonis, falei, Adonis, me dá a sua conta. Aí eu transferi, acho que foi uns 60 mil, né, Adonis? 60 mil? Aí transferi o dinheiro para ele. Aí ele, que é isso? Tá ficando doido? Eu, não, cara. Você fez um negócio comigo e nós não combinou nada. E eu acho que não é justo. Aí eu inventei uma história e falei, esse dinheiro é seu. Aí ele, não, para com isso. Eu falei, é seu, mas é para gastar lá no esqui. Tá entendendo ou não? Não, e ele olhou para os 60 mil e falou, vou vazar do mesmo jeito, que isso aqui vai aliviar geral. Falei, então, não é seu direito. O que é então esse negócio? Ele não mereceu, ele mereceu ou foi um favor? Então o que acontece? Vocês estão entendendo o que é favor? Quando Deus quer algo, Ele patrocina isso. Vocês não sabem disso, que se souber, vocês vão obedecer. Deixa eu falar, eu não obedeço porque eu acho massa, não. Eu não obedeço porque eu tenho medo de inferno, não. Eu obedeço porque é alucinante o pagamento. Não, anota de jeito assim, ó. Obedecer, ó. Eu vou obedecer porque o pagamento é alucinante. Por que é alucinante? Porque vem com X, cara. Então, se eu sou um cara normal, quando eu vi ele desconectando da viagem, eu fui lá e criei uma história para passar esse negócio para ele, eu estava favorecendo ele para ele continuar a viagem. Foi uma das melhores viagens, não foi? Da vida? Foi doido, não foi? Você tem noção quantas vezes eu faço isso com os outros? Você não tem nem noção, né? Eu tenho uma imaginação disso. Você não tem, não. Noção física, mas... Não tem, sabe por quê? Porque a coisa que mais faz você parecer com Deus é quando você é transbordante, quando você é governante de verdade, e você percebe que pessoas às vezes não estão dando conta de fazer uma coisa, você vai lá e faz por elas, é o sentimento de ser Deus na vida das pessoas. Quando você falou com o Mateus, o que é? Era para ele entender merecimento?
Porque eu estava levantando o cara. Não, aí é favor. Mas é um favor que arrancou ele daqui e fez ele atravessar tudo. Olhava nele, eu sentia um cheiro de miséria. Medo, travado. O Felipe aqui, ó. Você estava prestando atenção quando eu liguei para um cara comprando uma Mercedes para dar para uma pessoa aqui da plataforma? Não? Você estava ouvindo? Eu ouvi uma pessoa fazendo certas coisas, eu falei, cara, vou dar uma Mercedes para essa pessoa. Pá, mas aí você vai ferrar nós tudo, você parece que é bom demais. Não, só Deus é bom. Mas é muito bom parecer Ele. É muito bom abençoar os outros. Eu estava lá, eu queria dar um voyage. Vou contar, porque eu tenho cérebro. Aí eu olhei, aí falando com a pessoa ficou falando, não, por que você não dá uma Sportage? Eu falei, Sportage? Aí ele, não, tem uma Mercedes. Aí eu olhei, cara, e fiquei pensando, a diferença de valor dos carros é alta. Em relação aos carros, né? Não ao dinheiro. Aí eu falei, só fiz isso. Eu falei, se fosse Deus, ia dar qual? Jesus não vai dar um voyage. Eu nasci num voyage. Mas o que veio na minha cabeça foi, cara, eu gosto demais de imitar Deus. Por isso que Paulo era tão ferrado que ele falava assim, cara, ferroado, né? Ele falava assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um cara para falar isso tem que ser doido. Um cara para falar isso tem que ter 30 itens e checar os 30, velho. O que eu quero que você entenda é, viver no favor é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Então eu falei isso aqui tudo porque alguém fez uma pergunta. Não merecer é uma crença que você vai se matar e não vai produzir nada. Merecer, você vai viver da semeadura e da colheita. Favorecimento, vai viver debaixo da graça. Aí não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Todos aqueles que acham o meu favor, eu abençoo eles e eu faço as pessoas ficarem constrangidas. O favor tem que ser treinado. O merecimento também. Isso aqui também foi muito treinado. Muito, 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 muito. Escreve todo mundo na internet assim, ó. Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo do favor. O que é graça, para você entender? Seu filho de 10 anos, ele bate o carro. Pega escondido o carro, bate no muro, derruba o muro da minha casa. Eu vejo essa cena, ao invés de eu chamar a polícia, fazer o pai dele pagar, eu pago o conserto do carro, eu pago o muro, eu dou um carro para a criança e ainda pago a habilitação dela. Isso é uma graça, sim ou não? Sim. Lembra que parece até uma piada. Fala assim, a graça parece até piada. Então é graça. A graça não é uma medida de favor limitada. É como se fosse uma piada. Você derrubou meu muro, ainda amassou meu carro, eu pago a minha conta, pago a sua, ainda te dou um carro e ainda te livro de toda a penalidade. Essa é a graça. Por isso que tem gente que não admite. Olha para a vida de um e fala, não, isso não é Deus não é possível. Por quê? Porque o Deus que ele conhece, a frequência que ele trabalha, é um Deus daqui de baixo. E o Deus do favor é o Deus lá de cima. É por cima. Por baixo, filho, tem que plantar. Por que eu estou falando de baixo e de cima? De baixo vem a plantação. Você não planta para baixo? De baixo vem a plantação, de cima vem um favor. Então imagina você plantar lá no trono e vir nascendo do trono para baixo. Ninguém vai falar que você merece mesmo. Hein? Ainda vai julgar que Deus é esse. O não merecimento, ele já vem da escassez, né? Cara, o não merecer vem de frustração, vem de roubo de colheita, vem de estiagem, né? Falta de chuva, vem de não desfrutar. O não merecimento é uma praga, velho. Você perdeu, você foi chateado, você foi magoado, alguém não choveu, tudo que pode acontecer de intempérie ou não ter uma colheita plena e não desfrutou, mesmo colhendo, você vai, na próxima colheita você fala, não, eu não mereço isso não. Eu quando aprendi isso aqui que eu estou ensinando agora, não com esse nível de discernimento, mas eu aprendi com outro, mais baixo, mas quando eu aprendi, eu lembro dos irmãos na igreja falando assim, ó, chegava e falava assim, irmãos, está bem? Aí o outro respondia assim,
Tem que conversar no outro evento. Na minha palestra não tem isso aí. É aí que acontecia. Quando você perguntava se o irmão estava bem, ele fala assim, não, irmão, eu não mereço viver o que Deus está me dando. Vocês já fizeram parte da igreja de jeito ou não? O povo falava isso. Aí eu entendi a graça. O que você vai falar na graça? Cara, ao invés de falar que você não merece aquilo que você está vivendo, você vai falar, cara, eu estou debaixo do favor de Deus, não consigo explicar o que eu estou vivendo. Aí a mentalidade muda. Cara, tudo é mentalidade. Os caras vão começar a oração. Eis que te digo, não mereço nem chegar na sua presença. E eu sou pobre e pecador. Cara, está escrito na Bíblia isso. Mas para de repetir isso toda hora. Mano. Isso foi liberto pela graça. Mas o cara quer falar. Eu sou só um pecador que não posso. Ele começa tudo negativo. A cabeça dele sempre passando no vale da sombra da morte. O negócio já está lá no trono ali, o vale da sombra. Calma, irmão, calma. Sobe, entra no favor e relaxa. E a pessoa não entende isso. Como é que você vai governar se não for desse jeito? Não tem como. Não sei explicar por que é 11 horas da noite. Vou contar uma coisa para vocês. Meu cérebro não gosta de vocês. Minha alma dá tudo. Só lembra disso. Meu cérebro ficou olhando para o relógio aqui o dia inteiro e fala, vai embora, vai embora. Aí minha alma fala, vai mais um pouquinho que aquilo ali precisa de mais um empurrão. Não sei explicar essa sensação. Tem que explicar essa conversa de novo lá em casa para a Carol daqui a pouco. Ela fala, mano, você tem doença mental. Você não vai embora, você tem que ir embora. Vamos... Não, já que eu dormi ali, eu vou parar, por amor a ele. Fica de pé aí. Alguém pediu, faz o boot. Vamos embora fazer o boot. Quem? Não entendi. A Márcia, o boot da Márcia. Respira bem fundo. Grande dia hoje. Tem gente que fala, mas o dia está acabando. Ai. O hoje é um dia infinito. Não tem como o dia estar acabando e nem o dia está começando, irmão. O hoje é um dia infinito. Quem está acabando e começando é a sombra que o sol tomou porque a terra girou. Mas o dia infinito é o agora. É muita loucura você ficar pensando diferente disso aí. Muita. Fecha os olhinhos. Respira bem fundo. E lá vamos nós. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Nós te agradecemos, porque o Senhor é muito bom. E nós nos posicionamos diante do Senhor. Hoje é um grande dia. Chegou a hora. Ajusta o nosso relógio para a gente governar em tudo que o Senhor colocar as nossas mãos. Dá uma respirada bem fundo. Mentaliza você não tendo esta loucura do não merecimento. Senão você vai continuar travado, procrastinando, escondendo. Começa a elevar seu nível e começa a merecer depois de hoje. Começa a merecer, porque se ele falou que tem a semeadura e colheita, e você quer casar, você vai plantar, a pessoa vai aparecer. Você quer prosperidade? Planta sabedoria, prosperidade vai aparecer. O que você quer? Plante o que você quer. Plante. Respira. Começa a comandar num tempo novo agora. Você tomando passos novos, direções novas, apertando mãos novas, acessando mesas novas, fluindo em atmosferas novas. Tendo experiências espirituais, almáticas e fisiológicas. Começa a mentalizar você em novos lugares, com novas pessoas, tendo novas ideias,
praticando novas ações e vivendo novos resultados. Só pensa nisso. Pensa em você não arregando para mais nada do seu coração. Nada. Fazendo tudo que o seu coração manda que seja feito. Só respira. Começa a visualizar você amando a palavra, obedecendo aquilo que Deus colocou no seu coração, sendo um dispenseiro da graça e do favor. Só solta o seu coração, solta esse ar. Começa a acessar tudo isso tudo é seu. Fala assim, ó, eu estou pronto para a próxima fase. E eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Ninguém vai me impedir, nem eu mesmo. Eu estou pronto para me aproximar de pessoas que acionaram aquilo que eu preciso acionar. Eu tenho a humildade de capturar sementes e plantar essas sementes. Eu não admito ser um ouvinte que não pratica. Eu não admito ficar com a boca fechada e milhões de pessoas morrerem por isso. Eu desconecto de tudo que me trava. E eu vou viver uma nova experiência. Só respira. Esfrega suas mãos. Essa é a mão de quem planta e colhe. Aquecer o seu cérebro, fala assim, ó, já é. Tamo juntos, até depois do fim.